Queridos amigos, é um grande prazer poder estar convosco. Sejam bem-vindos a mais esta palestra sobre temas bíblicos e como ontem nós iniciamos uma pequena série de 3 estudos sobre a armadura de Deus. Nós estamos, portanto, hoje iniciando o segundo tema, cujo título será efetivamente Preparados para a Guerra. O hino que tivemos o privilégio de cantar há instantes, ele tem uma letra sugestiva. É um contexto, efetivamente, que nos leva a perceber que nós estamos marchando para o céu. Como cristãos, nós temos uma pátria celestial a alcançar. E este é, sem dúvida, o grande dilema dos cristãos que vivem hoje, é, no meio desta série de conflitos, destas dificuldades que estamos a viver, elas, na realidade, todas são, no fundo, o desenvolver de um conjunto maior de circunstâncias, uma guerra de fundo que existe. Aqueles que nos acompanharam ontem devem se recordar que falámos a respeito justamente daquilo que é o ensinamento bíblico sobre o conflito que existe entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças malignas. Neste campo de batalha, ou melhor, neste conflito, o campo de batalha, meu querido amigo, por mais desconfortável que isto possa ser, mas é a realidade. O campo de batalha é a sua mente e a minha mente, é o seu coração, o nosso coração, é o local onde estas duas forças efetivamente militam. Deus está disponível para fazer de nós verdadeiramente seus filhos, abençoados com todo o conjunto de benefícios que existe em estar do lado de Deus, em viver de acordo com o plano de Deus. Satanás, em contrapartida, tem como propósito levar a humanidade a um destino cuja morte efetivamente é o seu fim. E Deus, nesta luta que é um conflito desleal, um conflito entre forças que são muito além das nossas próprias capacidades e da nossa própria compreensão, diz-nos a palavra de Deus que nesta luta, como vimos ontem, esta luta que não é contra a carne nem contra o sangue, Deus está disponível para colocar ao nosso alcance recursos que são igualmente poderosos, que são igualmente de natureza sobrenatural, para que possamos enfrentar este conflito, pelo menos com alguma vantagem sobre a força maligna que procura derrotar a nossa alma. Mas para isso, vamos regressar novamente ao texto de Efésios capítulo 6. E neste texto, no finalzinho já do livro de Efésios, da carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios, querido amigo, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia para que hoje possamos ler a partir do verso 13. Efésios capítulo 6, do verso 13 em diante. E ali o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos amigos, o conselho que Paulo dá aqui, logo no iniciozinho deste versículo, ele é extremamente importante. Diz a palavra de Deus, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não sei se você sabe, provavelmente já deve ter visto imagens de gladiadores dos tempos romanos. Estes homens que eram treinados para a guerra, que eram treinados sobretudo para os grandes jogos nos circos romanos, onde homens treinados, escravos, mas que tinham sido treinados para a luta, se defrontavam até à morte. Muitos destes gladiadores usavam armas e usavam proteções que eram parciais, para protegerem-se, portanto, na luta contra os seus opositores. E uma das grandes questões destes jogos de luta mortal era efetivamente que os soldados, aliás, que os gladiadores pudessem ter certas partes do corpo expostas de maneira que houvesse ali, portanto, um jogo com o perigo e justamente para que as destrezas destes homens pudessem ser exibidas de forma
maestral nas lutas em que eles se envolviam. Esta era, sem dúvida, uma prática horripilante da cultura greco-romana, sobretudo da cultura romana. Mas a grande questão aqui é que talvez Paulo, fazendo recurso ou usando justamente a imagem destes gladiadores, ele lembra que a necessidade de um cristão recorrer a todos os recursos que Deus coloca ao nosso dispor para que possamos efetivamente resistir na luta contra o mal. E aquilo que o apóstolo Paulo deixa muito claro é justamente isto: nós temos que usar toda a armadura. Ontem, aqueles que nos acompanharam na meditação de sábado devem ter recordado uma ideia que foi ali apresentada. Um cristão é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. E o inimigo de Deus, desleal e covarde como é, ele conhece efetivamente o seu ponto fraco, conhece o meu ponto fraco. Por isso, é justamente ali que o inimigo realmente vai trabalhar e incidir as suas tentações para nos levar ao fracasso, para nos levar efetivamente à destruição. É por esta razão que o apóstolo Paulo diz que devemos usar toda a armadura de Deus. Mas agora, prezados amigos, a Bíblia ela vai nos apresentar a analogia das várias partes do armamento que um soldado romano usava, para que nós possamos entender realmente como cada uma destas partes pode efetivamente ser uma garantia de integridade espiritual para cada um de nós. Então, vamos ler o verso 14, quando Paulo diz: "Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade." E aqui, repare que Paulo diz que o soldado de Cristo deve ter, portanto, a sua cintura protegida, todos os seus tendões e toda a musculatura que existe ao redor da cintura deve ser protegida por um cinto forte, bem apertado, que deixe efetivamente com que qualquer movimento mais brusco do soldado em campo de batalha possa ser contido justamente por este cinto que aperta. O cinto não era apenas um elemento estético na farda do legionário romano. O cinto tinha efetivamente um papel extremamente importante. Na guerra existiam movimentos bruscos, existia força, existia impacto, e toda a musculatura do soldado era exposta permanentemente a grandes desafios. E por isso estes impactos precisavam de alguma forma estar bem contidos justamente no tipo de equipamento que o soldado usava. E embora o cinto parecesse apenas uma peça de vestuário, mas ele, desde que estivesse bem colocado, desde que ele estivesse bem afivelado junto ao corpo, poderia efetivamente evitar que o soldado sofresse de uma torção, sobretudo na musculatura do tronco e das costas. Mas o apóstolo Paulo vai fazer aqui referência ao cinturão, ao cinto, como sendo o cinto da verdade. E aqui, nesta analogia espiritual que o apóstolo Paulo estabelece, eu queria convidá-lo, prezado e querido amigo, a lermos alguns textos da Bíblia para percebermos a importância da verdade na estrutura da vivência do cristão. O primeiro texto que queria convidá-lo a encontrar está no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ler particularmente os versos 32 e depois o verso 36. No verso 32, João 8, verso 32, Jesus faz esta afirmação, que é efetivamente uma afirmação categórica. Ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade liberta, querido amigo. A verdade efetivamente permite com que você e eu possamos ser libertos dos medos, dos receios, da ignorância e até da própria escravidão que a ignorância exerce sobre aquele que desconhece qual é o plano de Deus para a sua vida. Mas existe no verso 36 uma outra ideia muito interessante que Jesus afirma neste capítulo 8. Ele diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." E esta afirmação, ela acaba por fazer mais sentido e ter uma luz maior quando chegamos ao capítulo 14 do mesmo Evangelho de João, e no verso 6 encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos:
eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que este texto aqui nos vai dizer, prezados amigos, é justamente isto, é que a verdade que liberta, ela é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Portanto, a verdade, ela é a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas existe ainda uma outra ideia que gostaria de partilhar consigo e que se encontra igualmente no Evangelho de João, mas agora no capítulo 17, no verso 17. Jesus estava a orar com os seus discípulos. E no meio da oração, a certa altura, o Jesus faz a seguinte afirmação nesta prece de intercessão pelos seus amigos, pelos seus discípulos, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, repare que existem 3 ideias muito interessantes que só no Evangelho de João nós encontramos a respeito da verdade. Primeiro, a verdade liberta. E a verdade só poderá verdadeiramente libertar ou autenticamente libertar aqueles que forem realmente libertados por Jesus Cristo, porque Jesus é a verdade personificada. E a terceira ideia que encontramos no Evangelho de João é que a verdade, ela também santifica, ou seja, ela também nos habilita a sermos à semelhança de Cristo, à semelhança do próprio caráter de Deus, o Pai, sermos semelhantes em santidade ao próprio Deus. Deixe-me perguntar-lhe aqui uma coisa. Você já ouviu, prezado amigo, querida amiga, alguém dizer que a verdade é relativa? Muitas pessoas dizem, quando conversam sobre assuntos aparentemente polêmicos, há muitas pessoas por vezes que dizem, bom, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Hoje fala-se de verdade alternativa, fala-se de pós-verdade. Bom, deixe-me dizer-lhe uma coisa, querido amigo. Todas estas coisas de verdade alternativa, pós-verdade, verdades relativas, isto tudo acaba por, na realidade, ser um conjunto de tentativas das pessoas viverem mais ou menos pacificamente, apesar de terem ideias diferentes sobre assuntos comuns. Mas aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, sem qualquer medo de ser politicamente incorreta, é a ideia de que a verdade não é relativa e que, independentemente das opiniões que as pessoas possam ter sobre um determinado assunto, existe ainda assim uma única verdade a respeito de cada assunto. Jesus muitas vezes foi acusado de ser ou mentiroso ou de ser, diríamos assim, usuário da falsidade. A verdade é que muitos dos acusadores de Jesus, quando o acusavam de ser mentiroso ou de pronunciar falsidades, eles estavam tendenciosamente a interpretar de forma negativa aquilo que Jesus dizia. Na verdade, muitas pessoas que acusavam Jesus de certas coisas faziam-no sem quererem claramente entender aquilo que Jesus estava a querer lhes dizer, ou então interpretavam parcialmente aquilo que Jesus tinha afirmado. A realidade, querido amigo, é que você e eu podemos não conhecer a verdade a respeito de Deus, porque a verdade muitas vezes pode ser bastante maior do que nós mesmos ou do que a nossa capacidade de compreendermos. Mas não quer dizer que a verdade não exista. E não quer dizer que as nossas opiniões, mesmo que possam ser diferentes umas das outras, todas elas tenham que estar certas só porque todos temos uma verdade. Na realidade, querido amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Esta ideia de que não existe verdade ou de que a verdade é relativa é talvez uma das mais eficazes estratégias que Satanás, nestes últimos tempos, tem trazido à humanidade para fazer as pessoas pensarem que não exista, de fato, uma realidade com a qual elas precisem se comprometer diante de Deus. E deixe-me dar-lhe alguns exemplos, embora cruentos, mas que poderão ajudá-lo a pensar. Imagine, por exemplo, que uma pessoa começa a sentir algumas sensações desconfortáveis no seu corpo, no seu organismo, como dor de cabeça, dificuldade de respirar, perda de olfato e de paladar. E você que me está a ouvir, familiarizado como estamos com todas estas informações, você deve estar a dizer, bom, esta pessoa ela está com sintomas de Covid-19.
Mas imaginemos que esta pessoa, ela diga, não, eu não estou com Covid, eu acho que eu devo estar com uma alergia qualquer, tipo estas alergias da primavera, embora estejamos no inverno. Ou alguém possa dizer, não, o que você na realidade está a ter é um quadro, diríamos assim, diferente, resultado de algumas sensibilidades que já o seu avô tinha, o seu tio e por aí adiante. E, independentemente das opiniões que todas as pessoas possam ter, o que vai determinar efetivamente o que aquela pessoa tem, haverá de ser diagnosticado num teste que esta pessoa possa vir a ter. E imaginemos que, levando ao extremo esta pessoa, a ideia de que os seus sintomas, por mais evidentes que sejam, não são Covid, ela venha a ser internada e finalmente venha a falecer. O que adiantou a esta pessoa insistir na sua verdade alternativa, ou na sua pós-verdade, ou na sua relativização da verdade? A sua opinião, neste momento, não teve qualquer tipo de valor, porque, provavelmente, quando nós, muitas vezes, e agora transpondo isto para as realidades espirituais, muitas vezes, quando nós fazemos valer ou damos algum tipo de valor autoritário e de verdade às nossas opiniões, nós podemos estar a pôr em risco a nossa própria vida, a nossa própria salvação e, sobretudo, a existência eterna. E aqui, querido amigo, é extremamente importante nós termos uma noção muito clara de que a verdade não é relativa, a verdade não é algo com que se possa brincar. A verdade, como vimos biblicamente, é uma pessoa, ela determina entre a realidade da liberdade ou da escravidão, e a verdade efetivamente está presente na palavra de Deus, na revelação bíblica, porque ela também nos pode realmente santificar. Por isso, queridos amigos, a questão da verdade é fundamental. E hoje, por mais elegante que possa parecer, ou por mais, diríamos assim, por mais cool que possa parecer dizer que a verdade é relativa, ou que cada um tem a sua própria verdade, queridos amigos, temos que pensar de forma muito honesta e sincera. E se você é um cristão, se você, querida amiga, é uma cristã, eu gostaria de convidá-la de convidá-lo a si, para que olhe para a palavra de Deus como realmente a autoridade que pode lhe mostrar a diferença entre a verdade e o erro. E não esqueça aquilo que Jesus mesmo disse também, que Satanás é o pai da mentira. E todos aqueles que de alguma forma tentam fazer da mentira aparente verdade, estão na realidade a dar sequência aos ensinamentos ou às práticas satânicas. E Jesus, inclusive, chegou a dizer algo mais, que aqueles que mentem, sendo Satanás o pai da mentira, tornam-se, portanto, seus filhos também. Isto é algo que nos deverá fazer pensar. E por esta razão é tão importante, sem dúvida, a presença da verdade na nossa vida. Além de que, e agora vamos colocar, diríamos assim, isto no âmbito também na parte espiritual mais personalizada, o importante é que cada um de nós só podemos funcionar bem, e a nossa mente foi projetada para funcionar de forma mais adequada no modo verdade. Repare, querido amigo, que nós temos uma dificuldade tremenda de lidar com informações duais. Nós não conseguimos viver num mundo em que somos uma coisa, mas tentamos fazer outra. Ninguém consegue, diríamos assim, conter-se diante de uma mentira que possa parecer uma mentira piedosa. Um pai que soube que o seu filho teve um acidente, ele precisa saber, por mais dolorosa que seja a verdade, qual é exatamente a condição do seu filho. Uma esposa que tem dúvidas em relação à fidelidade do seu cônjuge, por mais dolorosa que seja a realidade, ela precisa saber qual é a verdade. Porque a verdade, efetivamente, é a forma como o nosso cérebro funciona de maneira mais adequada. Nós fomos projetados por Deus para viver em honestidade, para viver em sinceridade, para lidarmos com a verdade.
Por isso é que intelectual e espiritualmente um cristão não pode estar suficientemente forte e firme a menos que não conheça a verdade. E, mais uma vez, a verdade nós encontramos-la na Palavra de Deus. E é ela que dá sentido e sustentação à nossa própria espiritualidade. Mas a armadura de Deus, voltando novamente a Efésios capítulo 6, a armadura de Deus ela tem uma outra parte também. E ainda no verso 14, o apóstolo Paulo continua dizendo que devemos também ter vestida a couraça da justiça. E aqui é extremamente importante nós não esquecermos disto. Em Isaías, no capítulo 66, no verso 4, o profeta, ele diz, no capítulo 64, verso 6, assim é que é, em Isaías 64, verso 6, o profeta, ele diz que os nossos pecados são como trapos de imundícia. Ou seja, a nossa condição humana, mesmo quando nós fazemos coisas boas, mesmo quando nós fazemos coisas que são louváveis, ainda assim, se formos analisar a fundo as motivações que estão por detrás dessas boas ações, destes bons comportamentos, poderão ser vistas como não sendo absolutamente dignas. Jeremias haveria de dizer, algum tempo mais tarde, depois do ministério profético de Isaías, o profeta Jeremias disse: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Querido amigo, você e eu sabemos muito bem, porque conhecemos as nossas próprias existências, conhecemos aquilo que se passa dentro da nossa mente. Infelizmente, nós muitas vezes precisamos aprender a falar a verdade conosco mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos sequer entender a razão dos nossos próprios sentimentos, ou das nossas ações, ou das nossas emoções. E é por esta razão que realmente a Bíblia nos mostra que nós não temos dignidade suficiente para comparecer perante Cristo. E agora repare, Satanás, cruel como é, desleal como seja, ele vai usar justamente os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas para nos acusar permanentemente. Ele vai usar isto justamente para nos mostrar que somos incapazes, indisponíveis para podermos estar à altura do plano de Deus. Mas esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos recomenda que usemos a couraça da justiça, não a nossa própria justiça. Assim como o soldado, ao usar uma couraça, sabia que aquela estrutura de cabedal ou até de bronze que pudesse ser posta por cima do seu próprio tórax, por cima do seu tronco, esta estrutura não era sua, era algo que lhe era externo, mas era justamente esta couraça que o protegia dos golpes de armas que fossem atiradas ou que fossem brandidas contra o seu próprio corpo. E desta forma, esta couraça poderia muitas vezes garantir a sobrevivência ao próprio soldado. Quantas vezes os soldados romanos não tinham as suas couraças marcadas por vincos e por marcas de armas que eram atiradas contra eles, ou de golpes desferidos contra o seu próprio corpo. Mas graças a essa proteção, o soldado conseguia efetivamente permanecer vivo e continuar hábil para a luta. Em termos espirituais, querido amigo, a condição na qual nós nos encontramos é justamente esta. Nós precisamos da justiça de Cristo. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia bem pertinho de Efésios 6, no capítulo 3 da Epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 9, diz ali o apóstolo Paulo também, que é autor desta carta à igreja de Filipos, ele diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Você e eu, querido amigo, só podemos comparecer diante de Deus. Você e eu só podemos resistir diante das vicissitudes, das lutas neste mundo, mediante a justiça
de Cristo. Um outro texto ainda que encontramos também, não escrito do apóstolo Paulo, mas agora na carta aos Romanos. Romanos capítulo 5, verso 1, diz interessantemente isto. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Desta forma, então, nós encontramos em Cristo, de fato, o recurso que precisamos para que a nossa própria espiritualidade possa ser suficientemente fortalecida por Deus e protegida a nossa integridade espiritual. Talvez você, como eu, muitas vezes, já tenha se ajoelhado, quem sabe, ao lado da sua cama, orando e em lágrimas reconhecer diante de Deus que não estamos habilitados àquilo que era o plano de Deus para a nossa vida. Quantas vezes lamentamos pelos nossos fracassos, pelas promessas não cumpridas, pelas experiências dolorosas de fracasso diante do nosso caráter pecaminoso, do nosso caráter, enfim, difícil de trabalhar. Mas é pela graça de Cristo que você e eu podemos efetivamente ser perdoados. Não porque sejamos bons, mas porque a bondade está toda do lado de Deus. Não porque exista algum mérito em nós, mas porque os méritos foram conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Ele, com toda a compaixão e misericórdia, coloca sobre nós o seu manto de justiça, para que Satanás não tenha autorização para nos acusar dos nossos erros. Porque quando Deus o perdoa a si, quando Deus me perdoa a mim, Ele, na sua bondade, Ele pega em todos os meus pecados e lança-os, como diz em Miqueias, no finalzinho do capítulo 7 de Miqueias, diz que Deus lança nas profundezas do mar todas as nossas iniquidades. E repara uma coisa muito interessante que é mencionada aqui, querido amigo. A palavra iniquidade é a tradução para o português de uma expressão que na Bíblia quer dizer pecado intencional. Quando Deus nos perdoa os nossos pecados, Ele não perdoa apenas aquelas que foram falhas acidentais, do tipo coisas que fizemos, mas que não fomos propriamente culpados. Não, Deus, quando nos perdoa, Ele, quando está disponível para nos perdoar mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa confissão, o Senhor está disponível para perdoar inclusive aqueles pecados que nós praticamos conscientemente, intencionalmente. Por mais doloroso que isto possa parecer, mas isto torna-se grandioso quando nós entendemos a compaixão com que Deus lida conosco, a sua misericórdia, é porque Deus está disposto a perdoar-nos, inclusive as coisas que nós fizemos erradas, sabendo que estávamos a fazer erradas. E quando Deus nos perdoa, mesmo as nossas iniquidades, Ele as pega todas e deposita no lugar mais profundo que possa existir no nosso planeta, de maneira que ninguém possa novamente ir pescar os seus pecados ali. Nem o próprio Satanás tem autorização para nos voltar a acusar de coisas que Deus já tenha perdoado. Por isso, a justiça de Cristo é comparada a uma poderosa couraça que protege o soldado contra as acusações do inimigo. Mas existe ainda na armadura que Deus disponibiliza para o cristão, existe ainda um outro elemento. E este elemento pode parecer de não muita importância, mas são as sandálias, como diz o verso 15, diz então: e tende calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. As sandálias para um soldado romano eram um elemento muito importante do seu equipamento. O soldado, muitas vezes, estando a lutar em terrenos que poderiam não ser propriamente os terrenos mais confortáveis, precisava de ter os seus tornozelos, os seus ligamentos bem protegidos, amarrados, justamente por um calçado que lhe permitisse ter bastante estabilidade.
Além de que, efetivamente, o soldado na luta muitas vezes precisava usar justamente a sua firmeza para resistir ao inimigo que causava pressão sobre si. A batalha muitas vezes consistia em permanecer firme numa determinada posição para repelir o inimigo. E quem estivesse mais firme, efetivamente, poderia garantir a vitória no conflito. E agora repare que a Bíblia nos diz, segundo a analogia que o apóstolo Paulo aqui apresenta, diz que as sandálias representam o Evangelho da paz. Eu gostaria que pudéssemos ver na Bíblia o que esta expressão Evangelho realmente quer dizer. Certamente você e eu sabemos que a palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boa notícia. E por isso convidava-o a ir comigo ao capítulo 2 de Lucas. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, e no verso 10, em particular, encontramos ali uma afirmação que é feita por um grupo de anjos que aparecem aos pastores, anunciando-lhes o nascimento de Jesus Cristo. E então diz, e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pela primeira vez o Evangelho, ao ser apresentado ao ser humano, pela primeira vez o Evangelho, ao ser apresentado a um grupo de pessoas, naquele ano do nascimento de Jesus Cristo, foi a um grupo de pastores. E o anúncio do anjo foi justamente este, as boas novas do nascimento do Salvador. O que o anjo estava no fundo a dizer, o que aquele coro de anjos estavam a proclamar, era claramente o seguinte, que embora por muitos séculos a humanidade tivesse estado debaixo da penalidade do pecado, estivesse debaixo da sentença de morte que deveria ser, portanto, aplicada sobre cada ser humano, agora a boa nova, a boa notícia, a espetacular notícia era que a humanidade não precisava mais viver oprimida debaixo desta desesperante condição, porque o seu Redentor, o seu Salvador tinha vindo para pôr um ponto final no domínio que Satanás tinha exercido por tanto tempo sobre a humanidade escravizada. E a boa notícia, querido amigo, é justamente esta, para você e para mim. Nós precisamos estar com a nossa vida fundamentada na certeza de que Jesus Cristo é realmente o nosso Salvador. Você e eu temos a certeza de que nós não valemos nada, nós não valemos o ar que respiramos. Contudo, o amor de Cristo por nós é muito maior do que o valor intrínseco que a nossa própria vida possa ter. O valor que nós possamos ter enquanto pessoas e o caráter que temos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, queridos amigos, esta sem dúvida é uma mensagem, esta é uma promessa que faz todo o sentido. Faz com que nós possamos olhar para a nossa vida e que, ainda que estejamos a passar por problemas, ainda que vivamos num contexto onde não somos amados nem respeitados, ainda que estejamos a passar por dificuldades financeiras e não tenhamos dinheiro para pagar as nossas contas, existe um Deus que nos ama, existe alguém que nos dá tanto valor e nos atribui tanta importância que não poupou o seu próprio Filho para nos poder dar a oportunidade de um dia vivermos eternamente. E, querido amigo, imagine um soldado num campo de batalha, enlameado, sentindo o cheiro de morte ao seu redor, vivendo, diríamos assim, o calor da batalha, e no meio daquele fervor todo, no meio daquela, diríamos assim, daquela horripilante cena de guerra, este homem ter a noção de que existe para ele uma esperança, existe um objetivo maior. Ele não luta apenas por lutar, ele não luta apenas pela sua própria sobrevivência. O soldado cristão, ele precisa ter a noção de que ele corre para a vida eterna. Ele caminha para o reino celestial. Ele está palmilhando
passo a passo, ainda que dolorosamente nesta luta do mundo, ele caminha em direção à Nova Jerusalém. Esta é a esperança que o Evangelho nos traz. Esta é a certeza que efetivamente Deus nos concede. Mas eu gostaria que você pudesse vir comigo novamente ao livro de Romanos, ao capítulo 5, onde já estivemos há pouquinho. Romanos capítulo 5, e eu gostaria de ler com você o verso 10, onde o apóstolo Paulo dá-nos aqui uma notícia fantástica, mostrando-nos que, através do ministério da reconciliação, nós que outrora éramos inimigos de Deus, agora fomos reconciliados com Cristo. Aliás, reconciliados com Deus por meio de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 10 diz: porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É por esta razão, prezado e querido amigo, que o Evangelho é chamado também de mensagem de paz. Porque embora, sendo eu um pecador, como dizia Davi no Salmo 51, tendo nascido em condição pecaminosa, porque em pecado fui gerado pela minha mãe, cada um de nós tendo nascido com uma inclinação doentia e crônica para o pecado, mas Deus nos amou, Deus esteve disposto através de Jesus Cristo nos reconciliar com Ele, para que nós possamos efetivamente sonhar com a vida e uma vida que não terá fim. Uma vida que será vivida para todo sempre, de perfeita saúde, de constante felicidade, uma vida eterna. E queridos amigos, sem dúvida, esta é a grande realidade. Nós estamos a passar por lutas, sem dúvida. Esta vida, sem dúvida, é uma guerra. Mas nós precisamos, para estarmos preparados para os dilemas e para os desafios da vida neste mundo, nós precisamos, sem dúvida, destes vários elementos que já vimos aqui. E cada cristão não pode apenas lançar mão de um elemento da armadura de Deus. Precisa, como vimos, ter toda a armadura. E cada elemento é importante, cada elemento é indispensável. Eu não posso usar apenas a couraça porque acho que me fica bem. Eu não posso apenas usar as sandálias porque gosto delas. Não, a Bíblia mostra-nos que todos os elementos, todas as virtudes na vida cristã são importantes. É importante sermos guiados, fortalecidos, firmados na verdade. E por isso, querido amigo e prezado irmão, é por isso que precisamos estudar a Bíblia. E não apenas lê-la de forma superficial, como quem lê um jornal ou quem dá uma olhada num romance para passar o tempo. Não, a Bíblia precisa ser estudada. Precisa ser estudada no melhor dos nossos momentos de concentração. É por esta razão que muitas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia logo de manhã, na calma do dia, onde não existe ainda barulho na casa, onde os afazeres do dia ainda não começaram a roubar e a lutar pela nossa atenção. Este é o momento de estudarmos a palavra de Deus, de deixarmos que a nossa mente seja de alguma forma saturada e impregnada das verdades bíblicas. Porque estas verdades são infalíveis, são indiscutíveis, são verdades indefensáveis porque elas são verdadeiras e são autênticas e são definitivas e são absolutas. É por esta razão que você e eu não podemos defrontar o inimigo de peito aberto a não ser usando a couraça da justiça de Cristo. É por esta razão que você e eu não podemos ficar firmes na luta contra o inimigo, a menos que tenhamos a nossa espiritualidade, as nossas convicções fortemente arraigadas na certeza de que existe um Deus que esteve disposto às últimas consequências para garantir para você e para mim a esperança de uma vida eterna, de uma vida que nunca mais vai ter fim, uma vida como efetivamente sempre deveria ter sido a vida do ser humano. Na próxima quarta-feira, você está convidado, prezado e querido amigo, a voltar comigo aqui para podermos estudar os últimos elementos da armadura de Deus.
Por enquanto, o grande desafio que Deus coloca a si e a mim é que estejamos disponíveis para lançar mão de todos os elementos desta poderosa armadura que Deus coloca ao nosso dispor. Nesta nova semana que vamos ter diante de nós, com desafios que não conhecemos, com problemas que ainda sequer imaginamos, mas que o possamos fazer, colocando a nossa força na mão de Deus, colocando as nossas decisões aos cuidados do Senhor, deixando que Jesus seja o general que nos conduza. É minha oração. Amém.